Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunidos para juntos buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar o teu nome enquanto ele está perto. Está no ar o seu programa diário, o encontro com a palavra de Deus, que vai ao ar à meia-noite. Desperta, tu que dormes, já está no ar, amém? Deus seja louvado. Meus amados, e sem delongas, vamos para mais uma mensagem cristocêntrica. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Para nossa meditação, Daniel capítulo 2. Verso 1 a seguir está escrito: Aleluia! Glória a Deus! No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles viram e se apresentaram, quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o sonho, qual foi o meu sonho, e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensarei e grandes honraria. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando me enganar. Respondeu
o rei: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isto deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, e assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encantadores saíram à procura de Daniel e de seus amigos. Amém? Oremos. Pai, tua palavra é viva e eficaz, e ela não volta para ti vazia. Senhor da glória, faz prosperar em cada coração de todos os amados irmãos que ouvirão esta mensagem, não só da Web Rádio El Shaddai, mas também das redes sociais. Que teu Espírito Santo continue trabalhando nas mentes e nos corações, e onde a minha voz for ouçada, faz, Senhor, prodígios, maravilha, salvando, curando, libertando, transformando, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente tira o sono da indolência, tira o bloqueio, e que anjos poderosos acampem sobre todos nós, os de perto e os de longe, para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco, fala, Senhor, aos corações, no nome do teu Filho amado, Jesus, o Nazareno. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos, trarei um tema para esta mensagem: vivendo o sobrenatural de Deus. Vivendo o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Falaremos de Daniel. Daniel, juntamente com seus 3 amigos, ele foi levado a cativeiro de Jerusalém para a Babilônia. Houve, nesta época, 3 tipos de cativeiro, ou seja, elevado. Primeiramente, na primeira elevada, foi Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Na segunda levada, foi o profeta Ezequiel. Porém, eu quero falar da primeira. Daniel e seus 3 amigos
era um jovem. A Bíblia não dá com exatidão a sua idade, mas era aproximadamente entre 15 a 16 anos, os quatro. O texto não fala nada a respeito dos pais de nenhum deles, nem tampouco Daniel, que é o personagem desta mensagem. Aleluia! Então a Bíblia, ela apenas diz o seguinte a respeito deles: nada é conhecido de seus pais, mas parece que era de descendência real. Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia na primeira deportação do judeu, aproximadamente 605 anos antes de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Daniel, ele recebe o nome pagão, Beltesazar. Glória a Deus! Em Daniel, capítulo 1, vai dizer o seguinte: no terceiro ano do reinado Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou-a. E o Senhor entregou a Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, com D minúsculo, Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real. Então sabemos que Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias não era qualquer um. O texto dá a entender que era da família real e da nobreza, jovens sem defeitos, de boa aparência, cultos, inteligentes, e que dominassem os vários campos do conhecimento, e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Aleluia! Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária, falando de alimentos, uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um tratamento, presta atenção, um tratamento durante 3 anos. 3 anos. Depois disso, passaria a servir o rei. Então era necessário que todos que vieram cativo, eles passassem por um período, vamos dizer, de experiência. Teria que comer da mesa do rei
e também do seu vinho. Agora é que vem aquele que teme ao Senhor. E assim faz toda a diferença. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos oficiais. Deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azaria, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, outra versão, se contaminar. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, do alimento. E Deus fez que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, aleluia, apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem e o chefe dos oficiais que tinha encarregado de cuidar deles e de seus amigos, Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência durante 10 dias com seus servos. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Porque Daniel, ele propôs no seu coração de não se contaminar com as comidas do rei e seus vinhos. Daniel conhecia muito bem a lei de Moisés. E na lei de Moisés, os israelitas tinham que ser consagrados ao Senhor, separado. A palavra separado vem e deriva do hebraico, que significa, aleluia, santo. Separado é isso, ser santo. Não é como os pagãos que acham que aqueles, digamos, santo de parede, feito de barro, de madeira, que são eles que são santos. Mas santo é separado. Por isso muitos, inclusive crentes, ninguém é santo, só Jesus. A Bíblia diz que erramos por não examinarmos as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. Amém? João 5,39. Porque Jesus disse em 1 de Pedro, seu capítulo 1 e o verso 15 e 16: seja a vossa maneira de viver santo em tudo que fizeres,
porque aquele que vos chamou é santo, separado. Amém? Glória a Deus. Então Daniel propôs em seu coração de não se contaminar com as comidas da mesa do rei, seus vinhos, mas pediu que fosse alimentado com verduras, legumes e água. E aqui tem um grande erro. Muitos cristãos que não examinam as escrituras, aí ouve falar, vamos fazer o jejum de Daniel, falando que é de legumes, ou seja, vão se alimentar de qualquer forma. E jejum é abster-se de alimentos. Como já vimos aqui no verso de número 4, vamos ao texto que já lemos. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E diz assim: é o verso 5. Daniel 1:5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, não é 21 dias. Então está descartado esse jejum de Daniel, como muitos pregam, porque o jejum de Daniel está no capítulo 9 e no 21 tem, digamos, a revelação do jejum de Daniel. Porque Daniel, no capítulo 1, ele foi cativo juntamente com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Porém, no capítulo 9, Daniel, examinando as Escrituras, que é mandamento do Deus vivo para todos que servem a Ele, e ele descobriu que pela profecia de Jeremias, os 70 anos do cativeiro da Babilônia já tinha se cumprido. Aí ele, com jejum, pano de saco, humilhação, por 3 semanas, não comeu, não bebeu, e nem passou nenhum perfume. E ali, no primeiro dia, que ele se humilhou diante de Deus, o anjo Gabriel, ele veio com a resposta. Mas se você for ler o texto de Daniel 9:10, principalmente o capítulo 10, quando o anjo vem até Daniel, e ele diz que assim que Daniel colocou seu coração para se humilhar diante do Deus Altíssimo, veio a resposta. Porém, ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, ou seja, Satanás. E aí, ele teve que retornar para pedir ajuda a Gabriel. E depois, Aleluia. Gabriel foi o que veio. Ele é o mensageiro. Aleluia. Miguel, que é o príncipe de Ponta, ele veio guerrear com Gabriel. E levaram 21 dias. Não brinque com Satanás. Gabriel e também, aleluia, Miguel, contra Satanás e seus principados, que fica nesse primeiro céu. Levaram 21 dias guerreando.
para que ele pudesse trazer a resposta a Daniel. Mas a pregação não é essa hoje. Falamos aqui do sobrenatural de Deus na vida daquele que é fiel. Amém? Então Daniel, ele não quis se contaminar com as iguarias, os alimentos do rei, nem seus vinhos, suas bebidas. Deus se agradou tanto. Olha o que ocorre. Aleluia. Quando as penais disse a Daniel, apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, porque ele determinou a comida e bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que era o chefe dos oficiais, que tinha encarregado de cuidar deles e de seus amigos, Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Aleluia. Depois compare a nossa aparência com a dos outros jovens que comeram a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comia da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso dava-lhe vegetais. Aleluia. Glória a Deus. E a esses 4 jovens, Deus, quando nós queremos ter o sobrenatural de Deus em nossa vida, requer sacrifício, requer renúncia. Quem não gostaria de sentar na mesa do rei, estando cativo, terra distante, sendo jovem? Se fosse hoje, os bajuladores, Deus abomina os bajuladores. Mas esses 4 jovens, em especial Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar. E o que ocorre? Deus se agradou tanto dos 4. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, que foi o mentor, foi que colocou o plano de não se contaminar. E os seus amigos estavam unidos com ele. E todos eles foram abençoados. Mas a Daniel, Deus lhe deu algo especial,
que não deu aos seus 3 amigos. Observe que, aos 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, aleluia, sabia interpretar todo tipo de visões e sonho. Glória a Deus. O que ocorre ao final dos 3 anos? Os 4 e todos os jovens foram levados à presença do rei. E olhe o que vai acontecer. Ao final do tempo estabelecido, que foi 3 anos, pelo rei, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que o jovem fosse trazido à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou ao rei Nabucodonosor. E diga-se de passagem, era o rei mais poderoso daquela época. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Azarias, Misael, aleluia, e também a Azarias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os 4 superou em tudo em relação à sabedoria, à inteligência, à ciência, de modo que eles passaram a servir o rei. Teve destaque. Os 4, principalmente Daniel, não precisou se contaminar ou bajular o rei para que tivesse um lugar de destaque. Porque quem nos exalta é o nosso Deus. Amém? A Bíblia diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Deus busca na terra os fiéis. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procuram pela terra os fiéis para mim servir. Os que usam de engano não ficará na minha presença. Daniel foi fiel com seus amigos e por conta disso eles colocou em seu coração de não se contaminar, não sentar na mesa do rei, não comer das suas comidas contaminadas, consagradas aos seus deuses, nem seu vinho, mas preferiu legumes e água. Aleluia! E Deus se agradou tanto que deu aos 4 sabedoria, muito mais. E o texto vai dizer o seguinte: glória a Deus. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que o jovem fosse trazido à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou ao rei Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aleluia! De modo que eles passaram a servir o rei, e o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram os 4. Era 4 vezes, era 10 vezes
mais sábios do que todos os magos, encantadores do seu reino, não só sobre o jovem, mas os veteranos. Aleluia! Glória a Deus! Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Glória a Deus! Porém, meus amados, nós lemos que, além de toda a sabedoria, conhecimento que Deus deu aos 4, mas a Daniel, Deus deu dons de discernir e de interpretar todo tipo de visão e sonhos. No capítulo 2, Nabucodonosor, ele teve um sonho, e o sonho deixou ele impactado. E ele chamou todos sábios, magos e adivinhos do seu reinado, e disseram a ele para que eles não só interpretasse o sonho, mas falasse qual era o sonho. O texto é claro. Nabucodonosor sabia qual foi o sonho, só não sabia interpretá-lo. Mas para ele saber que não estava sendo enganado, ele disse aos seus sábios, magos, os adivinhos, que ele propositalmente não ia contar o sonho, para que ele não mentisse, porque era muito fácil ele contar o sonho e ele dar qualquer revelação. Então, para ele saber que o sonho, a interpretação do sonho que eles iam dar, ele teria que saber o que ele sonhou. Não era bobo não, o rei, viu? Por isso, ele não contou o sonho. Mas aí ele vai ouvir dos astrólogos, no verso 10. Daniel 2:10. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo, que era dizer o que ele sonhou e dar a interpretação. Nenhum rei, por maior, mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Aleluia! Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. Falando dos deuses da Babilônia. E eles não vivem entre os mortais. Aí entra o espírito de engano, dizendo que só os deuses poderiam dar tal interpretação, mas não vivia entre os mortais. Verso 12. Isso deixou o rei Nabucodonosor irado, irritado, e ele vai emitir um decreto e vai matar todos, sábios, astrólogos. E entre esses sábios entraria Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Olha o que diz o texto. Isso deixou o rei irritado, furioso, e ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Aleluia!
Aroque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Aleluia! Além de ter sabedoria, é necessário ter bom senso. Aleluia! Glória a Deus! Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Interessante é que Daniel, ele sabia que precisava dos seus amigos em oração. Muitos, às vezes, não têm a revelação de Deus porque são egoístas, querem ser mais espiritual. Deus abomina os soberbos, os altivos, mas dá graça aos humildes. E Daniel, humilde, chegou para os seus amigos, porque ele poderia fazer isso sozinho. Até porque só ele tinha o dom de interpretação de sonho e de visão. Os outros não tinham. Mas aí ele conta com os 3. E os 4 vão se unir. E olha o que ocorre. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogasse a Deus do céu que tivesse misericórdia acerca do mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Aleluia! Glória a Deus! Porque se não fosse interpretado o sonho, eles também, ia dançar, ia morrer. Glória a Deus! Para que não fosse executado com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a quem? A Daniel, de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus do céu e disse, aleluia, gratidão. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou a Deus do céu e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria, o poder, a ele pertence. Aqui vale a pena lembrar que os dons que é dado a todo que buscam não é seu, não é meu. Ainda que Deus me dê todos os dons, pertence a ele, a honra dele, a glória dele, o louvor é para ele, a palavra é dele, o mistério pertence a ele. Não esqueça disso. Aleluia. Glória a Deus. Aí o verso que eu gosto muito, e geralmente eu uso diariamente. Ele muda. Daniel 2:21. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas,
conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Glória a Deus. Então, o rei, ele queria que os reis, aliás, que os magos, os sábios, aleluia, adivinhos, não só interpretasse o sonho, mas dissesse o que ele sonhou. Porque se falasse o sonho, com certeza ele ia dar aquela enrolação, dizer qualquer coisa e até o rei poderia ser enganado. Mas o rei foi esperto. Ele disse: se vocês não disserem o que eu sonhei, você estaria me enganando. E para que eu não seja enganado, eu decidi que vocês têm que saber o que eu sonhei e depois me dar a interpretação. E como o rei foi taxativo, não voltou atrás. Eles disseram que era muito difícil, aleluia, que o rei estava pedindo, e que ninguém na terra poderia dar tal resposta ao rei. Mas quando Daniel soube, ele chegou a Airoque, que era o comandante do chefe, aleluia, da guarda do rei, e que ele também estava na lista com seus amigos para morrerem. E aí ele pediu um tempo, foi até o rei e pediu um tempo para dar a interpretação do sonho. O rei concedeu. Então ele chama os seus amigos e busca com oração, súplica ao Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo, ele responde como respondia, aleluia, por exemplo, a Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Também ele não faz acepção de pessoas, para todos que o temem. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Glória a Deus. Então, meus amados, Daniel, ele vai até o rei, depois que Deus revela o sonho, e ele vai dizer ao rei, glória a Deus. E aí vai dizer o seguinte: então Daniel foi falar com Airoque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Glória a Deus. Imediatamente, Airoque levou Daniel ao rei. Encontrei um homem, aleluia, entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. Glória a Deus. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, nome pagão: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho? Percebe que aqui o rei sabia o que ele viu, só não sabia a interpretação. Aí ele diz:
o que eu vi em meu sonho interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio. Daniel, com sua humildade, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus no céu, aleluia. Mas existe um Deus no céu que revela os mistérios, o mistério. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estava deitado, ó rei, quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. Aquele que revela o mistério te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saiba a interpretação e entendas o que passa pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, aqui está o que o rei sonhou. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço era de prata, e o ventre e os quadris era de bronze, as pernas era de ferro, e os pés era em parte de ferro e em parte de barro. Os pés era em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando uma pedra, aqui está o segredo, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés. Isso me chama a atenção. A estátua, ela poderia ser atingida no peito, mas logo aonde? Nos pés. Porque nos pés elimina por completo. Aleluia. Atingiu a estátua nos pés, de ferro de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó. Como o pó da debulha do trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra atingiu a estátua. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Quando ele diz e nós, ele está dando também, digamos, crédito aos seus 3 amigos. Não está sendo egoísta, porque os amigos o ajudaram em oração. Então, quando você for honrado, não esqueça daquele que pagou preço nas madrugadas, consagrando, aleluia, intercedendo pela vida do próximo, do irmão. E muitas vezes, quando recebe a bênção, esquece, deixa de lado. Mas aqui Daniel, diante do rei,
Ele honrou os teus 3 amigos que oraram junto com ele. Gratidão. Gratidão é algo que Deus ama. Ingratidão, Deus abomina. A Bíblia diz, aleluia, quando louvado seja o nome do Senhor. Deus, por meio do Filho amado Jesus Cristo, Ele cura 10 leprosos. Está lá em Lucas, Dr. Lucas 17, do 11 ao 19. 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para dar glória. Este um, além de ser curado, por ele ter sido grato, voltar a Jesus e prostrando de joelho, Jesus disse, não foi 10, só um voltou para dar glória a Deus. E esse um é estrangeiro, que ele era samaritano. E aí Jesus disse, levante e vá, a tua fé, aleluia, te salvou. Não foi a fé, foi a gratidão, porque a fé curou os 10, mas só um veio ser grato. Então os 9 foram curados, mas quem voltou para ser grato recebeu salvação. Salmista Davi. Aliás, não é o salmista Davi, é a família de Corá. Salmo 50, verso de número 22 diz assim: lembre-se disso, vocês que esqueceram do seu Deus, pois despedaçarei sem que ninguém os possa, digamos, salvá-lo. Mas aquele, verso 23, aquele que me dá seu louvor com gratidão, verá a salvação de Deus para todos que anda no meu caminho. Então Daniel, ele honrou seus 3 amigos, foi grato aos seus 3 amigos, porque junto com ele pagaram o preço, para que Deus desse a revelação de Daniel. Aí ele vai dizer, foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei dos reis. Na terra, naquela época, era o maior rei de todo o tempo. És o rei dos reis, porque o rei dos reis é o Senhor Jesus. É a pedra que derrubou a estátua do rei. Na perna, no pé, melhor dizendo. E aí tudo virou pó. O Deus do céu concedeu-te domínio, poder, força e glória. Mas nas tuas mãos, ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivia, ele fez de ti governante deles todo. Tu és o cabeça de ouro. Ele aqui vai dizer que ele é a cabeça de ouro, autoridade. Aleluia. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao dele, de Nabucodonosor, ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim, como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro,
e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido. E Jesus disse que o reino dividido não vai subsistir. Esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte ferro e em parte de barro, também esse reino será parte forte e parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão aliança política por meio de casamento, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Aleluia! Olha o que ocorre. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Já pensou o rei prostrado diante do seu súdito? Aleluia! É assim que Deus faz. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Aleluia! Honrou e ordenou, prostou-lhe e prestou-lhe honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o rei Nabuco caiu prostrado diante de Daniel, prostou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, Rei dos reis, aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Porque o rei não duvidou, porque Daniel contou o que ele tinha sonhado. Foi isso que ele queria que os outros falassem o seu sonho, para que a interpretação ele acreditasse. Como Daniel, através do Deus vivo, deu a revelação do sonho e a interpretação, aqui o rei se prostra para Daniel. E aí, honra Daniel. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, isso que é mais bonito, Daniel não trouxe só para si a honraria. Ele disse ao rei que Deus tinha dado a interpretação a eles
não falou a mim? E ainda quando foi honrado como governador, ele pede em favor dos seus 3 amigos. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque. Quem é Sadraque? Ananias, Mesaque, Misael e Abidnego, Azarias, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Meus amados, encerrando esta mensagem, primeira lição que eu vejo: humildade do Daniel. A Bíblia diz em Tiago, seu capítulo de número 4, verso 6. Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Daniel foi humilde quando ele não delegou a si mesmo a honraria, mas sim aos 3 amigos. Gratidão. E quando ele foi honrado com cargo de maior ênfase depois do rei, governador de toda a Babilônia, aleluia, e da província, ele pede em favor dos teus 3 amigos. Glória a Deus. Então a Bíblia diz, tudo que você e eu quer que os outros nos façam, fazer vós também a eles. Cumpre-se a lei e os profetas. Mateus 7,12. Glória a Deus. Encerrando esta mensagem, aquela pedra que sem mão, sem auxílio das mãos, o rei viu no seu sonho, e ela chega na estátua, nos pés, derruba, esmigalha por completo. Essa pedra é Jesus. Vamos confirmar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, vai dizer assim, glória a Deus, verso 11 e 12. E no verso 11 diz assim, glória a Deus, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro por debaixo do céu. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Aleluia. E encerrando, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai confirmar, dizendo assim, glória a Deus, verso de número, glória a Jesus, 5 a seguir, do 5 ao verso de número 11. E aqui estaremos encerrando esta mensagem para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, aleluia, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente à morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e o exaltou. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho
Todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Todo joelho deve se dobrar no céu. Não o Pai, nem o Espírito Santo, mas os anjos, e na terra todos sem exceção. Todo que não se dobrar em vida, na ressurreição dos mortos, estarão diante do Deus vivo, Jesus, e vai dizer: Jesus, tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas dirão isso e serão condenados à vida eterna, porque temos que glorificar ao Senhor aqui na terra, em vida. Quando se morre, segue-se o juízo. Está escrito, carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27. Aos homens está ordenado a morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia! Desperta, tu que dormes, Cristo, ele vem. Estamos preparados. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue falando aos corações, os de perto e de longe. Aleluia! Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Shalom, Adonai, e um grande abraço.